Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 4, Revisão e Avaliação. Muito boa noite, meus queridos alunos. Desculpa, boa tarde para vocês todos, né? Boa noite é daqui a pouco para o pessoal aí da noite. Mas agora nós vamos continuar a nossa revisão para que nós possamos fazer a nossa avaliação daqui a pouco com tranquilidade. Já tivemos aí a primeira revisão com a professora Risolda Farias, muito bem ministrada a revisão dela. E agora vamos para a segunda parte da nossa revisão. Vamos falar primeiramente sobre unidades de medida e grandezas físicas. Vamos colocar então que para nós podermos falar das unidades de medida, é necessário primeiro conhecermos aí o conceito de grandeza. O que é uma grandeza física, certo? E uma grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que a gente pode fazer uma medida e representar essa medida através de um número seguido de uma unidade de medida. Tudo isso aí que a gente pode medir será uma grandeza. Então nós temos vários exemplos de grandeza para dar para vocês aqui. Eu separei 3 aí importantes, que nós vamos falar detalhadamente nessa aula sobre essas 3 grandezas. Então nós temos aí primeiramente o quilograma, 5 quilogramas. Essa grandeza aí é a grandeza massa, e os 5 quilogramas é uma medida de massa, né? Quando você coloca um objeto numa balança, por exemplo, você tem aí a medida da massa. Nós temos aí como exemplo dessa medida a imagem de 1 quilo de arroz sendo colocado aí para que você saiba que a medida de quilograma é uma medida de massa, da grandeza massa. Nós também temos uma grandeza importante, que é a grandeza comprimento. E aí o exemplo, 2,5 quilômetros como sendo uma distância entre 2 lugares diferentes. Nós vemos aí na imagem do mapa, então, que quando nós temos 2 pontos distintos e nós queremos nos deslocar de um ponto para o outro, nós percorremos uma distância, ou seja, nós percorremos um determinado comprimento. Então, distância, altura, profundidade, são todas grandezas de comprimento. Nós temos aí o exemplo de 2,5 quilômetros. Temos também uma grandeza muito importante para o estudo da física, que é exatamente a grandeza tempo. E o exemplo do tempo, nós temos aí a imagem do calendário. O intervalo de tempo é o intervalo de tempo do dia. Então, 2 dias é o exemplo para o tempo. Vamos continuar então agora caracterizando as grandezas físicas e dizendo a você que essas grandezas vão se dividir em 2 grandes grupos. Primeiramente, o das grandezas escalares, que são aquelas representadas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. E nós podemos citar como exemplo de grandezas escalares o tempo e a massa. E aí as imagens novamente para ilustrar para você, o relógio aí simbolizando o tempo e a balança, que é o instrumento de medida para que nós possamos medir a grandeza massa. O outro grande grupo em que as grandezas são divididas são o grupo das grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas que são representadas por, primeiro, um módulo ou intensidade. Esse módulo ou intensidade é o número seguido de uma unidade de medida. Nós também, para representarmos uma grandeza vetorial, nós precisamos dar a ela uma direção e precisamos também dar a ela um sentido. Podemos citar como exemplo de grandeza vetorial a velocidade, e aí o exemplo na imagem dos carros, né, que estão trafegando na rodovia, e a grandeza força, onde aparece aí um exemplo interessante de várias crianças puxando um cabo de guerra. Observe que aí, na aplicação dessa força, nós temos uma intensidade ou módulo que se refere à intensidade da força que cada criança faz sobre o cabo. A direção dessa força é a direção horizontal, que as crianças estão puxando o cabo que está posicionado na direção horizontal, e o sentido, né, é para trás, porque a força aplicada na horizontal sobre o cabo, ela podia ser para frente
ou para trás. No caso aí da imagem que nós estamos observando, essa força é feita para trás, porque as crianças estão puxando aí notoriamente o cabo para trás. Então aí nós temos a grandeza força com o módulo, a direção e o sentido. Vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Esse Sistema Internacional de Unidades foi uma grande convenção internacional que estabeleceu que cada grandeza deve ter uma unidade internacional, uma unidade padrão. Tá? Então, o Sistema Internacional de Unidades, ele organizou as grandezas físicas que existem e suas respectivas unidades de medida. Nós podemos observar na tabela a seguir uma relação dessas grandezas, primeiramente com aquelas 7 grandezas que são chamadas no Sistema Internacional de grandezas fundamentais do Sistema Internacional. São elas o comprimento, que é dado em metro, e o símbolo é o M. A massa, cuja unidade de medida padrão é o quilograma, e o símbolo kg. O tempo, cuja unidade de medida é o segundo, e o símbolo é S. A intensidade de corrente elétrica, que você vai trabalhar bastante isso no ano que vem, na segunda fase. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, o símbolo A. Temperatura, nós ainda vamos estudar a temperatura nesse módulo de física na primeira fase ainda. E a unidade de medida é o Kelvin, símbolo K. Quantidade de matéria, você deve ter visto aí no módulo passado de química, né, que a quantidade de matéria é o mol, e o símbolo MOL. E a intensidade luminosa, cuja unidade de medida é a candela, símbolo CD. Essas são as 7 grandezas fundamentais. Temos também as grandezas derivadas. E aí, na continuação da tabela, nós vemos algumas grandezas derivadas, pessoal. Existem bem mais grandezas derivadas que não estão listadas aí, né? São muitas, é uma infinidade muito grande, então nós não temos como colocar todas aqui. Algumas estão aí: volume, velocidade e carga elétrica, né? Volume é medido em metro cúbico, a velocidade é o metro por segundo, m/s, e a carga elétrica, ela é medida em coulombs, e a unidade é o C. Para cada grandeza, existe uma unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades. Nós vamos tratar detalhadamente nesta revisão de 2 das mais importantes grandezas que nós precisaremos para estudar. A primeira delas é a grandeza comprimento. Nós vimos agora há pouco, lá na tabela do Sistema Internacional, que a unidade padrão para a grandeza comprimento é o metro, certo? E nós podemos ver na tabela que vai se seguir agora os múltiplos e os submúltiplos dessa unidade fundamental que é o metro. Você observa aí na tabela que o metro está bem no centro da tabela, porque o metro é a unidade padrão, a unidade fundamental, a unidade internacional para o comprimento. O símbolo do metro é o M, minúsculo, e o metro vale exatamente a unidade metro. Agora, medidas maiores que o metro são chamadas de múltiplos do metro. E aí nós temos o decâmetro, que é o Dan, ele vale 10 metros, ou seja, um decâmetro vale 10 metros. Nós temos o hectômetro, cujo símbolo é HM, e um hectômetro vale 100 metros. E nós temos também o quilômetro, que o símbolo é o KM, e um quilômetro tem 1000 metros de comprimento. Essas são as medidas que são maiores, os múltiplos do metro. Os submúltiplos, que são as medidas menores que 1 metro, nós temos aí o decímetro, que é a 10ª parte de 1 metro, 0,1, o símbolo é o dm. Nós temos o centímetro, que é a 100ª parte do metro, o símbolo é o cm. E nós temos o milímetro, que é a 1000ª parte de 1 metro, e o símbolo dele é o mm. Agora nós vamos utilizar as informações dessa tabela, juntamente com uma outra tabela prática de transformação,
para resolver aqui alguns exemplos, utilizando as informações que nós vamos ver agora na nossa TV interativa para a solução do exemplo. Observe aqui que o exemplo diz o seguinte: utilizando as informações da tabela, transforme as medidas que estão aí abaixo para a unidade de medida metro. E nós temos aqui duas medidas para essa transformação. Nós temos aqui 5,2 quilômetros na letra A. Então, pessoal, na letra A medida que eu quero transformar está em quilômetros, 5,2 quilômetros. Observe que o quilômetro posicionado nessa tabela horizontal está aqui na ponta da tabela, enquanto a unidade padrão está no centro da tabela. Veja que para que eu caminhe do quilômetro até o metro, eu primeiro tenho que multiplicar por 10 para passar para hectômetro, multiplicar por 10 de novo e eu passo para decâmetro, e multiplico por 10 de novo para que eu chegue no metro. Ou seja, como eu vou multiplicar 3 vezes seguidas por 10, é a mesma coisa então que multiplicar esse valor aqui por 1000, para que eu o transforme em metros. Na prática, para transformar de quilômetro para metro, nós precisamos multiplicar pelo fator 1000. 5,2 multiplicado por 1000 é 5.200 metros. Então, no nosso primeiro exemplo, 5,2 quilômetros equivale a 5.200 metros. Na letra B, eu tenho um submúltiplo, que é exatamente 2,5 centímetros. 250 centímetros. Vejamos aqui, ó, 250 centímetros. 250 centímetros. Para mim passar para metro, observe aqui na tabela que ajuda a gente a fazer a transformação. O centímetro está aqui, enquanto o metro está aqui no centro da tabela. Para que eu caminhe do centímetro por metro, eu tenho que primeiro dividir por 10 para chegar no decímetro e depois dividir por 10 de novo, que eu chegarei no metro. Então, como seguidamente eu tenho que dividir por 10 duas vezes, para que eu transforme do centímetro para metro, basta que eu divida por 100, já que 10 vezes 10 vale 100. E aí, eu digo que na prática, quando eu quero transformar do centímetro para o metro, eu divido o valor que está em centímetro por 100 e eu transformo em metro. O resultado, então, é 2,5 metros. 250 centímetros, portanto, tem 2,5 metros. Muito bem, feito aí os dois primeiros exemplos para a grandeza comprimento, nós vamos agora para uma outra grandeza importante, que é exatamente a grandeza tempo. A unidade padrão do tempo que o Sistema Internacional estabelece é chamada de segundo. Vamos observar a tabela com os múltiplos e submúltiplos, então, para o segundo. Nós temos aí no centro a unidade fundamental, e nós temos os múltiplos, que são os mais utilizados, né, pessoal? Os múltiplos do segundo, que é o minuto, a hora e o dia. E aí a relação aí na tabela diz que 1 minuto tem 60 segundos, diz que 1 hora tem 3.600 segundos e que um dia tem 86.400 segundos. Os submúltiplos, que são menos utilizados, né, medidas de tempo muito pequenas, nós temos ali o milissegundo, que é 1 milésimo do segundo. Nós temos o microsegundo, que é a milionésima parte de 1 segundo, 10 elevado a menos 6. E o nanosegundo, que é a bilionésima parte de 1 segundo, 10 elevado a menos 9. Utilizando as informações da tabela, nós temos aí dois exemplos também para o tempo, onde eu tenho que transformar as medidas abaixo para segundo. A primeira medida a ser transformada é o minuto. Lembrando da informação que nós temos na tabela, se eu quero transformar 10 minutos em segundos, eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. Quando eu faço a multiplicação, eu encontro que 10 minutos equivale a 600 segundos. Na nossa letra B, a medida está em horas. 1,5 horas
E se eu quero transformar isso aí para segundos, eu multiplico por 3.600. Isso porque cada hora tem 3.600 segundos. Efetuando a multiplicação, 5.400 segundos. É o que nós vamos obter para 1h30, né? 1,5 horas, pessoal, é 1h30, 1 hora mais 30 minutos. Esse valor aí transformado em segundos é 5.400 segundos. Muito bem, vimos aí a grandeza comprimento, vimos a grandeza tempo, e agora vamos relembrar aqui sobre o nosso conteúdo chamado notação científica. Veja, a notação científica, ela serve para escrever números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Aí começa com a indagação, como é que eu vou escrever números que são muito grandes ou muito pequenos? A notação científica, ela representa os números sob a forma de um produto de dois fatores, em que um dos fatores é um número real A, e esse número A, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 10, e o outro fator da multiplicação será uma potência de base 10, elevado a um determinado expoente. Aí nós temos aí, na última linha, na nossa informação, aí na TV, nós vamos ter o formato de um número em notação científica, que é A vezes 10 elevado a N, onde o N, que é o expoente da potência, pertence ao conjunto dos números inteiros relativos. Ele tem que ser o número inteiro e ele pode ser ou positivo ou negativo. Na tabela a seguir, nós temos aí alguns exemplos de números que não estavam em notação científica do lado esquerdo da tabela, e do lado direito nós teremos números que estão em notação científica. 1530, em notação científica, é 1,53 vezes 10 ao cubo. 534 é 5,34 vezes 10 ao quadrado. 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2. E 0,0021 é 2,1 vezes 10 a menos 3. Um vídeo explicativo de como nós podemos fazer essa transformação vai ser exibido agora para vocês que vocês relembrem. Como escrever números muito grandes ou muito pequenos? Posicionar a vírgula do número que representa a medida, fazendo com que ele fique maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. Depois de ajustar o lugar da vírgula, adiciona-se a potência de base 10. O valor do expoente deve ser igual ao número de casas decimais que a vírgula teve que se deslocar. Se a vírgula se desloca para a esquerda, o expoente será positivo ou aumenta. Se deslocar para a direita, será negativo ou diminui. Então nós vimos aí no vídeo como essa transformação é feita. E nós temos aqui alguns exemplos para fazer na nossa TV interativa também. Então aqui, pessoal, nós temos aqui 4 exemplos para fazer, para transformar esses números aqui em notação científica. Então nós temos aqui primeiramente na letra A velocidade da luz no vácuo. Esse número todo aqui, né? E aí eu tenho que colocar uma vírgula nesse número para ele ficar maior do que 1 e menor do que 10. Veja bem, o único lugar onde eu posso posicionar a vírgula é aqui, entre o 2 e o 9, lá no começo do número. Aí o número ficaria 2,99, certo? E eu já posso arredondar, porque tem muito número atrás aí do 2, e eu posso fazer um arredondamento. 2,99 é praticamente 3. Eu adiciono aqui a nossa potência de base 10, e o expoente que eu tenho que escrever aí equivale ao número de casas que a vírgula andou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo é a velocidade da luz em notação científica. A distância média da Terra até o Sol, em notação científica, fica dessa forma. Veja só,
Colocando a vírgula onde um número fique maior do que 1 e menor do que 10, nós temos que colocar a vírgula entre 1 e o 49. 1, eu arredondo aqui de 1,49 para 1,5, e eu multiplico isso aqui por uma potência de base 10, cujo expoente será 1, 2, 3, vamos contar, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. A vírgula teve que se deslocar, então é 10 elevado a 8 novamente. A unidade de medida aqui é o quilômetro. O raio do átomo de hidrogênio é uma medida muito pequena, na letra C. Então, colocando a vírgula para que o número fique maior do que 1 e menor do que 10, eu tenho que colocar a vírgula aqui entre o 5 e o 3. Então, o número fica 5,3 vezes 10. Quantas casas a vírgula se deslocou para sair dessa posição aqui e chegar lá onde eu coloquei, entre o 5 e o 3? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, o expoente aqui é 11. Só que não será mais 11 positivo, porque nesse caso, quando o número é muito pequeno, a vírgula se desloca para a direita. Quando a vírgula se desloca para a direita, o expoente é negativo. Diferente da letra A e B, em que a vírgula se deslocou para a esquerda. E aí o expoente é positivo. Então, o raio médio do átomo de hidrogênio é 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros. O tamanho de uma célula, tamanho médio de uma célula animal, vai ficar 3, né? Porque a vírgula vem para cá, para que o número fique maior do que 1 e menor do que 10, vezes 10, o número de casas que a vírgula se desloca, nesse caso, é 5, e como ela foi para a direita, o expoente é menos 5 metros. Então, aí está, todos os números transformados aí para a notação científica, obedecendo aquela regrinha que a gente viu no vídeo, de colocação da vírgula e contagem do expoente. Vamos dar prosseguimento agora à nossa revisão, falando exatamente agora da velocidade. E para falar de velocidade média, nós temos que lembrar do conceito, certo, de deslocamento escalar ou variação da posição, e temos que lembrar também da variação do tempo. Observe então que a variação do espaço ou deslocamento escalar é a diferença entre a posição inicial ocupada por um móvel e a sua posição final. Matematicamente, nós calculamos essa variação da posição ou variação do espaço através da equação que você está vendo aí na sua tela, em que o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Vamos ver na imagem onde mostra um exemplo de um deslocamento do móvel desde o quilômetro 120 até o quilômetro 470, como você vê na imagem. O móvel se desloca lá do quilômetro 120, ele estava lá às 10 horas, e chega no quilômetro 470 às 14 horas. Veja que a variação do espaço é a subtração do espaço de chegada, que é 470, menos o espaço de saída, que é o 120. 470 menos 120, o ΔS aí foi de 350 quilômetros. O ΔS, ele simboliza a distância percorrida pelo móvel. Qual foi o seu deslocamento, certo? Foi de 350 quilômetros. Da mesma forma, usando a mesma imagem, nós podemos calcular o que é o intervalo ou a variação de tempo, que também é uma diferença, é uma conta de subtrair, entre o instante de tempo de chegada, que é o tempo final, e o instante de tempo de saída, que é o instante inicial. Matematicamente, a equação do ΔT aí é o TF menos o T0. Na imagem, nós podemos facilmente calcular, então, qual foi a variação do tempo que nós vemos aí na figura. Observe que o móvel chegou ao seu destino às 14 horas, então esse é o tempo final, e ele saiu lá do ponto de partida às 10 horas, então esse aí é o tempo inicial.
quando subtraímos o tempo final, 14, do tempo inicial, 10, encontramos que o ΔT vale 4 horas. O ΔT, então, ele simboliza a duração da viagem. O ΔT, ele expressa quanto tempo demorou o movimento. Muito bem, agora que nós sabemos calcular o ΔS e o ΔT, certo? Nós vamos aí, para reforçar esse conceito de deslocamento e variação do tempo, vamos assistir um vídeo aí interessante. Vamos relembrar. Então veja que o nosso vídeo aí, ele simbolizou lá o nosso exemplo, certo? Foi onde nós calculamos o ΔS e o ΔT, né? Foi a animação aí da viagem que teve uma distância de 350 km e demorou 4 horas. Agora vamos conceituar a velocidade escalar média, que é exatamente, né, a relação entre o deslocamento de um corpo num determinado tempo. Ela pode ser considerada uma grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. As unidades de medida utilizadas para a velocidade são as seguintes: o metro por segundo, que é a unidade padrão do sistema internacional, e o quilômetro por hora, que é a unidade mais usual que nós utilizamos no nosso dia a dia. Daí a importância de saber fazer a transformação de uma unidade para outra. Então, lá no sistema internacional, a unidade padrão é o metro por segundo. Então, é importante saber efetuar a conversão de unidades. Quando eu tenho 1 quilômetro dividido por 1 hora, é a mesma coisa que ter 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Dessa divisão, simplificando aí essa divisão, nós encontramos um fator, que é 1 dividido por 3,6, e o 3,6 vira um fator de conversão. Em resumo, para que a gente possa transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. E quando nós queremos transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós dividimos o valor por 3,6. E a velocidade média, ela indica o quão rápido um objeto se desloca em um intervalo de tempo médio. E é dada pela seguinte razão: a velocidade média é ΔS dividido por ΔT, onde o VM é a velocidade média, o ΔS é o intervalo do deslocamento, posição final menos posição inicial, e o ΔT é o intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Vamos à solução aqui na TV interativa de um exemplo de como se calcula a velocidade média. Vamos colocar aqui na nossa TV interativa aí o nosso exemplo para o cálculo da velocidade média. Então, aqui está, né, um ônibus intermunicipal, parte da rodoviária de Manaus às 10 horas e chega na cidade de Presidente Figueiredo às 11h30. Sabendo-se que a distância entre as duas cidades é de 100 km, calcule a velocidade escalar média do ônibus e expresse sua resposta em metros por segundo. Então, nós já vimos agora há pouco que essa velocidade média é a razão ΔS sobre ΔT. No caso desse exemplo, o valor do ΔS não precisa ser calculado como espaço final menos espaço inicial, porque o ΔS foi dado diretamente aqui, vale 100 km. Então, o nosso ΔS aqui vale 100, que é a distância que o ônibus percorreu, a distância entre as duas cidades. Agora, o ΔT, que é o intervalo de tempo, ele é a subtração entre o tempo de chegada, que foi 11h30, menos o tempo de saída, que foi às 10 horas. Ora, se nós subtraímos o tempo de chegada do tempo de saída, nós encontramos 1 hora e meia, ou
1,5 horas. Então, o intervalo de tempo ΔT vale 1,5. Isso porque o ônibus saiu às 10 horas e chegou às 11h30, 1h30 de viagem. Fazendo, então, a divisão, 100 por 1,5, nós encontramos 66,67 aproximadamente, e esse valor aqui está em quilômetro por hora. Nós precisamos expressar esse valor em metros por segundo. Então, para que nós façamos a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir o valor aqui que está em quilômetro por hora, nós vamos dividir pelo fator de conversão, 3,6. Fazendo a divisão 66,67 por 3,6, nós chegamos à velocidade média de 18,5 metros por segundo. E essa, então, é a resposta do exemplo, a velocidade calculada em metros por segundo. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final, então, aqui da nossa segunda parte da revisão. E nós agora vamos começar agora a nossa interatividade. Boa tarde, meus queridos. Estamos de volta agora para que nós possamos fazer a leitura das questões da nossa avaliação e depois nós vamos deixar vocês aí tranquilamente resolvendo a nossa avaliação. Não é isso, professora? Isso, professor. Agora vamos verificar o que vocês entenderam durante a unidade 1. Nós temos aí agora a questão número 1. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, estabelece uma lista de unidades de medida que devem ser tomadas como padrão em todos os países do mundo. Esse mesmo sistema indica que existem 7 grandezas chamadas de grandezas fundamentais. Dentre elas, podemos citar o comprimento, a massa e o tempo. Marque nas opções abaixo quais são as unidades padrão para as grandezas citadas no texto. Questão valendo 1 ponto. Letra A, metro por segundo. Newton e hora. Letra B, grama, polegada e joule. Letra C, metro, quilograma e segundo. D, ampere, tonelada e quilômetro. E a letra E, newton, polegada e joule. Muito bem, nós temos agora a questão número 2, que vale também 1 ponto. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e sua distância média até o Sol é de aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros. Isto corresponde a 149 milhões e 600 mil quilômetros. A forma correta de expressar esse valor em notação científica é 14,96 vezes 10 à sétima, 1.496 vezes 10 à quarta, 1,496 vezes 10 à quinta, 149,6 vezes 10 à sexta, 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Uma dessas alternativas é a correta. Na questão 3, valendo 1 ponto, um automóvel parte do quilômetro 20 de uma rodovia e chega até o quilômetro 120 da mesma rodovia. Sabe-se que ao partir do quilômetro 20, o relógio do motorista marcava 9 horas e ao chegar no quilômetro 120, o relógio marcava 10 horas, conforme a imagem. Qual foram, respectivamente, o deslocamento escalar e o intervalo de tempo gastos nessa viagem? Observa a imagem, aí você vai fazer o cálculo e marcar a alternativa correta. Letra A,
20 quilômetros e 1 hora? B, 100 quilômetros e 1 hora? C, 120 quilômetros e 2 horas? Letra D, 100 quilômetros e 2 horas? E é 80 quilômetros e 1,5 horas. A questão número 4 é a questão que vale 1,5 pontos. Em relação à questão 3, calcule qual a velocidade média desenvolvida pelo móvel no percurso considerado. Aí você tem novamente a imagem, né, da questão número 3, com os mesmos dados, e aí você vai calcular a velocidade média. Essa questão aí, ela não é de múltiplas alternativas, não é de simples escolha, ela é uma questão onde você vai ter que deixar o cálculo aí na prova, é uma questão discursiva, e vale 1,5. Na questão 5, valendo 1 ponto, vocês irão completar a frase preenchendo as lacunas. A mecânica é a parte que estuda o estado de movimento dos corpos. Ela é dividida em 3 áreas: a dinâmica e Essa questão você não vai marcar, você vai completar preenchendo as lacunas. Muito bem, na questão número 6, que vale também 1 ponto, marque a alternativa correta para a seguinte afirmação. Quando podemos considerar um móvel em física quando? Aí você vai lembrar da definição que nós demos aqui para o móvel e vai marcar a opção correta. Qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado, ou seja, é o objeto a ser estudado. Quando nenhum corpo pode se movimentar, não existe referencial, não existir na sala de aula, não tem relação nenhuma com a física. Só uma dessas alternativas é a correta. Já a questão 7 vale 1 ponto a respeito do conceito de ponto material. É correto afirmar que, letra A, uma formiga é certamente um ponto material? B, um elefante não é certamente um ponto material? C, um carro manobrando na garagem é um ponto material? D, um carro numa estrada fazendo uma viagem pode ser considerado um ponto material? E a letra E, a Terra é um ponto material em seu movimento de rotação. Muito bem, alunos, terminamos a leitura da nossa avaliação. Nós desejamos para você uma ótima avaliação e um bom desempenho. Isso mesmo. Boa sorte a todos e espero que vocês saiam muito bem na nossa primeira avaliação.